Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Que bom! Bom dia para todos vocês, boa tarde e boa noite para quem está fazendo essa atividade à noite. Hoje, sexta-feira, 23 de abril de 2021, trago para vocês nossa aula de literatura infantil. Na semana passada, iniciamos o novo paradidático, né? Que foi a briga do Sol e da Lua. Pois bem, hoje vamos dar continuidade, né? Vamos continuar com as atividades e vamos fazer uma leitura para lembrar mais ou menos a história, tá? Antes, vamos à nossa correção, que foi justamente as primeiras atividades do nosso livro Trabalhando com a Literatura Infantil do Paradidático da segunda unidade, A Briga do Sol e da Lua. Então, como atividade, eu deixei para vocês a página 17, 18, certo? Então, era o seguinte: escreva o nome dos personagens da história. Aí tem as imagens, vocês só tem que escrever o nome de cada um: lua, sol, estrelas, andorinhas, terra, cometas. Lembrando que lua, sol, terra escrevemos com letra maiúscula, tá? No 2 tinha escreva as letras com números ímpares em ordem crescente. Crescente é do menor até o maior, né? Então, a gente ia procurar aí só os números ímpares e escrever as letras. Seriam duas palavras. Então, a primeira letra aí é 1. A primeira letra é U, no número 1, né? Depois vem o 3, com a letra M. Depois o 5, com a letra A. Então, formou a palavra uma. Depois, a gente ia para o 7, com a letra B. 9, com a letra R. 11, com a letra I. 13, com a letra G. E, por último, 15, com a vogal A. Formou a palavra briga. Então, a pergunta era: o que aconteceu, o que estava acontecendo entre o Sol e a Lua? Uma briga. Por isso que o título da história é A Briga do Sol e da Lua. 3. Desembaralhe as letras e descubra onde a história aconteceu. Aconteceu no céu. Céu também se escreve com letra maiúscula, tá? Página 18. Conte abaixo quantos planetas existem na cena. Contar e colocar o número aí no quadradinho, né? 8 planetas. 5. Liga os personagens à sua diversão. Então, o Sol se divertia com as andorinhas e as nuvens. A Lua se divertia com as estrelas e os livros. E no último, encontre no diagrama abaixo 3 palavras que indicam sentimentos ruins: tristeza, inveja e raiva, tá? Tristeza e inveja na horizontal e raiva na vertical. Pois bem, vamos fazer novamente a leitura do nosso paradidático, né? A Briga do Sol e da Lua. Só para reforçar a leitura, para poder realizarmos a atividade com mais clareza, né? Então, começa assim. O Sol e a Lua eram muitos amigos. Cada um costumava brincar no seu lado do céu. O Sol com as nuvens e andorinhas que voavam em direção a ele, fazendo cócegas em seu nariz. Já a Lua tinha uma infinidade de estrelas e vaidosa, gostava de se sentar ao redor de todas elas e contar histórias.
Tudo corria muito bem no céu. Dessa forma, todas as coisas estavam na mais perfeita ordem. Porém, os cometas, com inveja da harmonia entre os dois, resolveram perguntar: quem é o maior por aqui? O Sol tratou de se apresentar como o astro-rei e disse que ali no céu não havia ninguém maior e nem melhor do que ele. Irritada, a Lua disse que o Sol estava muitíssimo enganado. Sim, senhor. Que ela era a rainha das noites e, assim, a maior e melhor dentre todas. Isso foi o suficiente para causar uma briga enorme entre os dois e a paz que havia lá no céu começou a ser abalada. O Sol resolveu que queria brincar no espaço que era da Lua, aparecendo mais cedo no céu e chamuscando as estrelinhas desavisadas. Para se vingar, a Lua demorava para ir embora, confundindo o voo das andorinhas. E isso já estava causando problemas para os moradores da Terra, que não entendiam por que os dias e as noites, que antes eram tão certinhos, estavam cada vez mais bagunçados. Então, a Terra, que estava quietinha, resolveu se intrometer nessa briga. Colocou o Sol e a Lua, cada um sentado em um cantinho, e tratou de dizer: Sol, você é muito importante. Você aquece as pessoas que vivem aqui. Traz luz e vida para todos nós, disse a Terra. Finalmente alguém entendeu que sou o melhor, disse o Sol lisonjeado. Mas não terminei de falar, respondeu a Terra, irritada. A Lua também é muito importante. Ela orienta as marés e indica a chegada da noite, quando os animais e as pessoas se recolhem e dormem, tendo assim o merecido descanso. Eu disse que era mais importante, falou a Lua, envaidecida. O que vocês precisam entender, continuou a Terra, é que os dois são importantes. Não existe equilíbrio se vocês dois não resolverem se comportar como os dois bons amigos que sempre foram. Essa briga toda não vai levar vocês a lugar nenhum. Então o Sol e a Lua se lembraram dos tempos em que brincavam juntos, quando a Lua se escondia atrás da Terra e o Sol se alinhava, formando assim um eclipse. Os dois começaram a rir e se lembraram também de quando o Sol iluminava apenas algumas partes da Lua, para ela aparecer de diferentes formas na Terra. A essa brincadeira eles chamavam de fases da Lua. O Sol se lembrou também de quando eles brincavam de contar os animais que aparecem à noite e os que aparecem durante o dia, como um campeonato. No fim das contas, os dois perceberam que sempre foram muito amigos e que não valia a pena discutir sobre quem era o melhor ou maior, e resolveram fazer as pazes. A Terra ficou muito satisfeita. Havia terminado a briga dos dois amigos tão teimosos, e depois desse dia nunca mais deram ouvidos às provocações dos cometas. Muito bom, né? Mais um livro escrito por Vanessa Alexandre, escrito e ilustrado, né? Ela mesma faz a ilustração e faz também e escreve a história, né? Bem interessante. Pois bem, terminada a leitura, vou deixar para vocês mais duas atividades referentes a esse paradidático no nosso livro Trabalhando com a Literatura Infantil, certo? Para exercitar esse assunto, vou deixar para vocês as páginas 19 e 20, tá? Bem tranquila a atividade, fácil. Vocês vão realizar aí com bastante calma. E caso tenha necessidade, aí vocês voltam e ouvem a leitura que eu fiz do paradidático, ou então faz a leitura para alguém, né? Do paradidático, ou então a leitura silenciosa. Aí a atividade na página 19
Tem a atividade 7, 8 e 9. Diz assim, a 7. Escreva o que disseram o Sol e a Lua para defender sua superioridade. Aí o Sol, eu sou, aí coloca lá o que foi que ele disse. Lua, eu sou, coloca lá. Tá no texto, tá? Tá lá no paradidático. 8. O desentendimento entre o Sol e a Lua causou grande confusão na Terra. Observe as cenas e marque aquela que não está correta por causa da briga do Sol e da Lua. Tem aí 3 cenas, uma delas está errada, tá? Porque está acontecendo no horário, só que esse horário que está mostrando aí é como se fosse num horário diferente, tá certo? Então preste atenção para ver para ver qual é a correta. 9. A Terra irá falar com o Sol. Vamos ajudá-la a encontrá-lo? Tem aí 5 caminhos, letra A, B, C, D, E. Apenas um caminho vai levar até o Sol. Então, você vai ter que fazer o caminho aí até a Terra encontrar o Sol. Na página 20, tem atividade 10 e 11. Atividade 10. Ligue a Terra ao balão que corresponde à sua fala. Temos aí 4 balões, mas apenas um é a fala da Terra. Tem o primeiro balão que diz assim: Sol, você é o mais importante. Aquece as pessoas que vivem aqui. Depois ele diz: Sol, você não é importante. É preciso aquecer as pessoas que vivem aqui. Depois ele diz: Sol, você é muito importante. Aquece as pessoas que vivem aqui. Traz luz e vida para todos nós. E um último balãozinho diz assim: Sol, você é muito importante, mas não aquece as pessoas que vivem aqui. Dos 4, apenas um está correto. É a fala exata da Terra. Então, teve dúvida, vai lá no paradidático, lê novamente e faz a atividade. 11. Seguindo as setas a partir da palavra orienta, descubra o que a Terra falou da Lua. Copie abaixo. Então, começando por orienta, orienta é a primeira palavra, aí eu vou seguindo as setas até chegar em noite, tá? Com ponto final. E vou escrever a frase aí do que a Terra falou para a Lua. Tranquilo, né? Pois bem, essa é a atividade que eu deixo para vocês nessa nossa aula de literatura infantil, hoje, sexta-feira, 23 de abril de 2021. Certo? Nossa aula de literatura infantil, nosso paradidático da unidade 2. E nossas atividades são realizadas aqui, ó, no livro Trabalhando com a Literatura Infantil. Toda vez que a gente for trabalhar um paradidático, tem atividade nesse livro, tá? Já para exercitar o assunto. Então, lê novamente A Briga do Sol e da Lua, dá uma lida, pede para a mamãe ler para alguém, ou então faz a leitura para alguém. Se não tiver como, faz a leitura silenciosa, porque aí fica muito mais fácil de responder as atividades, sem dúvidas e sem errar, né? Porque lendo a gente vai exercitar, né? Eu fiz a leitura para vocês, fizemos na semana passada, mas aí geralmente acontece de esquecer alguma coisa e na hora da atividade se confundir, tá certo? Mas aí tem o paradidático, faz a leitura novamente. Aí é bom porque exercita a leitura e exercita o assunto, né? Faz a atividade. Então, estamos terminando por hoje, não é? Nossa aula de literatura infantil. Na próxima aula, eu acredito que não seja literatura. Deixa eu confirmar. Próxima aula na sexta-feira será 30 de abril, né? Será produção de texto. Então, essa
uma próxima literatura infantil será daqui a 15 dias. Então, tem tempo suficiente para organizar e quem está com atividade atrasada, atualiza, tá? Tem aí um tempinho, as atividades são bem simples. Eu estou colocando apenas 2 páginas a cada aula, já para ter tempo de vocês realizarem. Porque a gente, na sexta-feira temos arte, temos ética, né? E fica muito puxado. Mas faz aí aos poucos e não deixa acumular atividade, para não se prejudicar no finalzinho do ano, tá certo? Então, deixa eu fazer só uma última chamadinha do pessoal que está online. Então, eu espero que Brenda Maria participe da aula, como sempre. Eduardo Vitor, Júlia Vitória, Cauã Iago, Cauã Inácio, Leonardo Castro, Luiz Miguel, Maria Fernanda, Maria Heloísa e Vinícius, certo? Então, todos esses meus alunos estão online e eu espero receber as atividades com capricho, como eu venho recebendo, né? Amo receber as atividades de vocês, porque sempre são bem feitas, sempre tem um capricho da realização da atividade, e isso deixa a tia Shirley muito feliz. Então, um cheiro para cada um de vocês. Terminou a atividade, manda para mim no aplicativo. Certo? Um bom final de semana e até a próxima aula.